O ministro Carlos Lupe, da Previdência, disse que errou ao escolher Alessandro Stefanuto para o INSS, para a presidência do órgão. Ele disse que, à época, o indicado tinha qualidade técnica, currículo e despertou empatia. Vamos ver um trecho do que disse o Lupe. Homem altamente qualificado. Inicialmente eu coloquei um servidor respondendo, 3, 4 meses depois, vendo o preparo, vendo o currículo, vendo a estrutura e a empatia que tive. Porque sabe que a vida é assim, a gente acerta e erra, mas eu trabalho muito com a empatia, com a intuição, com a sensibilidade. Repito, eu sou um humanista. Eu nomeei o doutor Stefanuto, por isso eu assumo todos os meus atos. Foi um ato meu, ninguém me indicou. Eu escolhi porque eu vi nele um preparo inicial para que ele desempenhasse o bom trabalho da Previdência Social. Não demonstrou. Vamos chamar para cá o Felipe Pereira, repórter do UOL em Brasília, que tem mais informações. Ele acompanhou tudo de perto, vai trazer os detalhes para a gente. Fala, Felipe, boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos que nos acompanham. Foi isso mesmo, o ministro Lupe, ele assumiu que a nomeação do Stefanuto foi uma decisão dele, foi uma escolha dele. Ele disse que conheceu o Stefanuto durante o governo de transição, que houve um grupo que ele participou do governo de transição, e assim que ele assumiu, ele chamou esse pessoal que trabalhou no grupo de transição para saber em que pé estava o ministério e que ele sentiu muita competência no presidente que pediu demissão no Alessandro Stefanuto. Ele disse que ele tinha prerrogativas técnicas, ele era procurador, ele já tinha ocupado a Procuradoria-Geral do INSS e que ele resolveu dar uma oportunidade, por isso que ele chamou de empatia. Ele disse que clicou, que houve química entre os dois e ele resolveu dar uma chance, imaginando que ia ser, ao colocar alguém de uma carreira técnica de Estado, ele estaria colocando o INSS em boas mãos, mas como você mesmo disse, o tempo mostrou que não foi a escolha correta. Verdade, o Felipe continua conosco. Vou chamar para cá os nossos colegas, Andresa Matais, Ricardo Couto, o cientista político Beto Vasques está conosco também. Deixa eu ver. Couto, você tem alguma pergunta para o Felipe? Boa tarde. Sim, tem. Boa tarde, Diego, Felipe, Andressa, Beto Vasques. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Te perguntar uma coisa, Felipe. Olhando aqui de longe, né? O Lupe parece completamente perdido. A fisionomia dele é uma confissão de culpa. Tem alguém que ainda defende o ministro aí no Congresso? Tem sim, e esse pessoal se chama PDT. Para você ter uma ideia, Couto, o Lupe, o PDT tem só um integrante na Comissão de Previdência, e esse integrante não é titular, então ele só pode participar quando alguém veio em peso aqui, o pessoal do PDT, inclusive veio um senador, o Everton, que é senador do Maranhão, é líder do PDT no Senado. Ele veio aqui para mostrar que a bancada do PDT está com o ministro Lupe, a Duda Salabert, que é do PT de Minas, e talvez seja o nome mais expressivo, mais conhecido em nível nacional do PDT, também veio. Então, os deputados se manifestaram, estiveram presentes para tentar mostrar que o PDT não abandonou o ministro Carlos Lupe. Obrigado. Andresa, boa tarde. Oi, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Felipe, como que a base do governo também está atuando nesse caso? Estão defendendo o ministro ou estão deixando o ministro numa fritura e danada, que na verdade, né, Diego, é o que o governo está fazendo com o Carlos Lupe, né? O que o Lula é mestre em fazer, deixar os ministros fritando até chegar um momento, né, em que isso queima o ministro, né? Então, fiquei curiosa para saber, Felipe, se ele está tendo apoio da base ou se esse apoio da base, né, tirando o PDT é da base, se esse apoio está restrito ao partido que ele preside, né? Então, o PDT apoiá-lo não tinha outro caminho, porque ele é o presidente do partido e o Lupe é mais que um presidente de um partido, né? O Lupe é o dono praticamente do PDT, sucessor ali do Brizola, né? E acho que depois o Couto pode falar melhor essa linha histórica, mas ele não é qualquer presidente de partido, ele é o dono. Então, ninguém vai contrariar o dono da bola, né? E como é que está o PT com relação a isso?
A gente deu matéria ontem do Lucas, que é o repórter do Planalto, ele mostrava que houve meio que um abandono do Lupe lá, que os auxiliares do Lula, a gente sabe que todo mundo do Palácio do Planalto é do PT, se você pegar os ministérios que frequentam o cotidiano com o Lula, queriam a demissão do Lupe. Só que chegando aqui no Congresso, o conflito foi diferente. Vários deputados, a oitiva do ministro Lupe foi dividida em 5 deputados, podendo fazer blocos de perguntas. Teve deputado do PT, eles fizeram o que a gente chama de pergunta escada, para poder dizer que só existiu uma operação porque teve uma auditoria do INSS. Ele disse que nunca foi omisso, repetiu o discurso de que ele demitiu um diretor porque ele não entregava a auditoria. Então, e depois, no segundo bloco, o deputado Van Hatten, que é líder do Novo e talvez um dos maiores opositores do governo Lula, ele trouxe uma senhorinha, o nome dela é Eximar, ela disse que tinha 80%, R$80 do benefício dela descontados, falou que fazia falta para ela, ele estava falando isso e ela falou de maneira espontânea, não tenho dinheiro para comprar meus remédios. Isso causou uma comoção e, na mesma hora, os deputados governistas, incluindo o PT, interviram e a Camila Jarra, que é uma deputada, digamos, mais comedida, inclusive chegou a discutir com a Eximar, com a beneficiária do INSS, dizendo que ela estava sendo usada. Eu acho que isso mostra que, pelo menos aqui, a bancada do PT não deixou o Lupe na chuva. Verdade. Quais são os próximos passos? Eu não entendi. Discutiram com a velhinha isso? Com a senhorinha? Discutiram, disseram que ela estava sendo massa de manobra. Ô, Felipe, quais são os próximos passos agora? Essa reunião, né, esse depoimento ele já estava agendado, né? O Lupe nem foi convocado, ele foi convidado, mas mesmo assim compareceu. De qualquer maneira, tem algum desdobramento? Essas falas dele podem trazer algum novo capítulo para a Comissão de Previdência? Eu acho que o que se tentava aqui era construir um fato novo, conseguir que o ministro desse uma declaração polêmica, só que até agora ele tem saído bem, ele não falou nada que prejudicasse ainda mais a situação dele. Não que ele esteja em uma situação boa, mas ele não conseguiu, eles não conseguiram que criasse um fato novo, ou um fato político que o prejudicasse. E uma coisa que me chamou a atenção é que tem a situação do Frei Chico, do Sindicato Nacional dos Aposentados, ele é irmão do Lula. Isso não foi usado pela oposição. Muitos deputados da oposição falaram e não pediram a cabeça do Lupe. Essa situação do Frei Chico não foi explorada também. Só 2 deputados falaram e imaginava-se que ia ser algo que tentasse martelar bastante para colar esse caso no presidente Lula. Mas de manhã eu conversava com o pessoal do PL perguntando se eles tinham trazido os deputados que eles consideravam melhores e disseram não, a gente não vai com esse time. Então, talvez explique por que não estão tentando colar no Lula essa vinda do Lupe até aqui à Câmara dos Deputados. Certo. Felipe Pereira, ao vivo de Brasília. Antes de me despedir, o Couto tem mais uma pergunta, né, Couto? Tem. Felipe, me explica uma coisa, por que a CGU e a Polícia Federal não podem informar os nomes dos suspeitos dentro e fora do INSS? Até o Lupe hoje pediu para a CGU falar o nome de um suspeito lá. Por que está em segredo de justiça? Por quê? Por que a gente não pode saber de quem que era aquela Ferrari? Encontraram, entre outras coisas, uma Ferrari. Quem é o dono da Ferrari? Não, a Ferrari e o Rolls-Royce, só os dois valem mais de 15 milhões de reais. Eu também queria saber, mas eu não tenho essa resposta de por que eles mantêm isso em sigilo de justiça. É realmente curioso, é uma coisa de interesse público, mas vamos entender que eles sabem o que estão fazendo. Beleza, vamos acompanhar então a investigação e as informações que vão ser divulgadas pela PF e pela CGU. Um abraço, Felipe, bom trabalho para você. Abraço, tchau, tchau. Valeu. Tchau, obrigado. Olha, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, pediu à Advocacia Geral da União autorização para nomear Virgílio Antônio Filho, atualmente suspeito de receber propina para procurador-geral do INSS em agosto de 2023. Virgílio é servidor de carreira da AGU e, portanto, a nomeação dele em cargos do governo precisa ser aprovada por
seu órgão de origem. Por isso, o Ministério da Previdência pediu a troca. Segundo a Polícia Federal, Virgílio foi o destinatário final de pelo menos 12 milhões de reais repassados por associações de aposentados, enquanto atuava internamente para liberar descontos associativos nas contas do INSS, tudo isso sem autorização dos pensionistas. Beto Vasques conosco também, ele que é cientista político. Fala, Beto, bem-vindo, boa tarde. Como é que você está vendo essa novela que pode se tornar uma tragédia ainda maior a depender da condução e das investigações do que vem pela frente, né, Beto? Boa tarde. Boa tarde, Diego, Andressa, mestre coach, um prazer estar com vocês. Boa tarde para a audiência. Diego, eu queria começar pelo final, quando o Felipe diz que o PL não botou o time A em campo. Porque é um tema que eu acho que daqueles temas que une todo mundo, né? Por um escândalo que começa num governo e invade outro, ninguém quer falar. Então, o PL também não quer fazer muito sangue dessa história, porque sabe que a chance de sair as suas digitais nesse processo é muito grande. Agora, o que eu acho que é importante dessa história, hoje o Lupi parece ser que jogou o Stefanuto aos leões, ele que na primeira coletiva de imprensa tinha sido quem defendeu o Stefanuto, tinha tido a orientação do presidente Lula de demiti-lo, não demitiu, e na coletiva de imprensa falou que ele estava apenas afastado. Digamos assim que a relação de Lupi e Stefanuto em uma semana, né, esmoreceu demais. Acho que é uma primeira constatação. O Lupi foi e voltou várias vezes, mas né, deixou uma certa ambiguidade, como quem decide as coisas no INSS não seria exatamente ele, mas também seria o presidente Lula, depois teve que se ajustar. Mas crônicas de uma morte anunciada. Eu acredito que a gente tem que entender o que acontece na política, acho que para a audiência entender quais são os dramas, né, quando a gente fala de um tema como esse. A gente poderia dizer que no Brasil a gente vive um semipresidencialismo de coalizão, de fato, não de direito. Então, semipresidencialismo, porque a gente já comentou isso várias vezes aqui, por conta das fragilidades, das debilidades do governo Bolsonaro, ele entregou poder, entregou o orçamento para a Câmara para poder não sofrer impeachment, para não sofrer CPI, etc. Isso deixou um executivo muito fraco e um Congresso muito empoderado. A prova máxima é que tem gente que, como o deputado Pedro Lucas, que prefere ficar na comissão no Congresso, na liderança no Congresso, que receber um ministério. Então, isso mostra que os papéis e aonde você está mudou a importância. É mais importante lidar as emendas secretas do que cuidar de um ministério. A gente viu também essa semana como o cachorro raivoso lá do Bolsonaro e do Malafaia no Congresso, o Sóstenes, entregou o ouro, né, dizendo que as emendas secretas, que já não seriam mais secretas, tinham um jeito, e o Dino já convocou ele para se explicar. Então, isso mostra como funciona esse semipresidencialismo de coalizão, ou seja, o Lula tem uma frente ampla e vários dias a gente reclama que ele não faz gestos a alguns partidos mais do centro. Mas, ao mesmo tempo, quer que ele seja rigoroso com Juscelino Filho e depois com Lupi. Não dá para fazer as duas coisas. Eu não estou aqui atacando ou defendendo ninguém, mas nesse presidencialismo, o que o presidente Lula fez com Juscelino e com o Lupi? Ele falou para o Alcolumbre e União Brasil num caso, e no outro caso para o próprio PDT Lupi, que é o presidente do partido, falou, olha, vocês têm essa situação, vocês querem ficar? Tá bom, mas o risco é de ir sangrando lentamente. Então, não acho nem que só que o presidente Lula larga. Ele é difícil. O que ele teria que ter falado? Lupi, você está afastado e vamos trocar. Ele vai fazer isso com um partido que pode representar, ir para a oposição, puxar 5%, 6% de votos para o Ciro Gomes, debilitar a frente ampla dele? Ou dizer para o Alcolumbre, olha, troca já o Juscelino? Não. Então fica esse processo. Sai o escândalo e essa fritura pública, até que seja insustentável a saída do Lupi, como foi do Juscelino com a denúncia da PGR. Eu acho que a gente vai costumar ver muito isso no país. Um presidente que não pode largar um aliado de outro partido, que foi pego no mal feito. Eu acho que isso é um ponto positivo do governo Lula. As instituições de polícia e controle atuaram com isonomia, autonomia, independência. Mas esse sangramento do aliado político de um partido, a gente vai ver até que essa é uma novela que vai sangrar ainda no longo dos próximos dias. Andressa, na sua avaliação, o coach está falando, está fechado aqui para mim. Diga, coach.
Desculpa, Beto, deixando um pouco a política de lado, né, porque o povo não está muito ligado nisso, o que todo mundo quer saber é o seguinte: como é que o governo vai fazer para devolver o dinheiro dos aposentados que foram descontados desde 2018 no governo Temer? Vai processar as entidades para reaver o dinheiro ou vai pagar com recursos do Tesouro? Como é que vai fazer isso? Rapidamente, Diego, Andressa, se me permitem, eu acho que desde o dia que saiu o escândalo, eu estava no UOL, eu venho insistindo, eu acho que isso foi a grande falha do governo. Um governo que investiga e dá autonomia para investigar, excelente. Um governo que não exonera o presidente do INSS por conta do Lupe, tá bom, não entra na conta do Lula. Mas eu acho que o governo demorou muito. Eu acho que o Lula tinha que ter saído no primeiro dia em coletiva de imprensa, dizendo em alto e bom tom: nós vamos devolver até o último centavo para todos os aposentados. Essa resposta clara e enfática não aparece. E temo que, por conta desse erro do governo, nas próximas pesquisas de opinião, talvez a gente veja o reflexo do pânico gerado na opinião pública. Eu não sei você se olhou o seu contra-cheque, coach, não quero te expor aqui, mas a primeira coisa que fiz foi ligar para os meus irmãos e falar: e a pensão da mamãe? E a aposentadoria da mamãe está intacta? É uma coisa que é como o Pix, mexe com a vida de todo mundo. Então, essa comunicação mais clara, eu acho que foi o grande e explícita de que vai ser devolvido até o último centavo e na maior brevidade do tempo. Eu acho que foi, do ponto de vista do governo, a sua grande falha, sem dúvida nenhuma. Estava vendo aqui que as investigações da Polícia Federal e da CGU apontaram que o INSS foi omisso no caso dessa suposta fraude bilionária em descontos de beneficiários, apesar dos alertas dos órgãos de controle. As informações da PF contradizem os argumentos apresentados pelo governo. Em nota oficial divulgada na última sexta-feira, o INSS disse que adotou providências que facilitam o cancelamento dos descontos pelos usuários e implementou regras mais duras para acordos com entidades. A PF, porém, fez cronologia dos atos da direção do INSS que mostram que o próprio órgão abriu exceções às regras que ele mesmo criou para desbloquear os descontos em folha e ainda ignorou 6 alertas feitos pela CGU entre maio e julho de 2024. Andresa, e aí? O Lupe deveria ser demitido desde já? Ou a ideia de deixá-lo sangrar até acontecer o que aconteceu com o Juscelino é a melhor opção para o governo nesse momento para não romper com o PDT? Diego, tem que se diferenciar a questão do Juscelino da questão do Lupe. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Juscelino foi demitido por corrupção. Ele atuou num esquema de desvio de emendas públicas e recebeu propina em troca de emendas enviadas lá para a prefeitura governada pela irmã dele. Não há nada até agora nas investigações que mostrem que o Lupe está envolvido nesse esquema. O que o Lupe fez, e aí eu conversei com fontes hoje lá da Controladoria Geral da União, que estão participando das investigações, por enquanto é uma questão de prevaricação. Então, as coisas estavam ocorrendo e ele não atuou de forma, para que cortasse esses esquemas que estavam ocorrendo, ou poderia não saber dos esquemas, mas os números estavam mostrando que estava explodindo, essa questão dos empréstimos, aí, dos descontos nas folhas dos aposentados. Então, ele prevaricou. Então, não dá para comparar uma pessoa acusada com corrupção com esse caso agora. Então, neste momento, não tem envolvimento do Lupe no esquema. Agora, a gente tem que considerar o seguinte: o Lupe é um ministro, e como ministro ele tem o poder de nomear a sua equipe. E como é que a gente avalia um bom gestor? Aí a gente vê na empresa pública ou na empresa privada. Como ele contrata, porque um bom gestor nada é mais do que isso, ele tem que saber contratar pessoas e delegar tarefas. Então, ao assumir hoje, lá na comissão, que ele já tinha dito do Stefanuto que foi ele que contratou, e agora ele disse que contratou esse Virgílio Antônio Filho também, segundo ele, por simpatia, distinção e responsabilidade. Eu discordo do nosso colega Felipe de que o Lupe não se complicou. Para mim, essa frase complica ele como um todo, porque você não contrata ninguém para cargos executivos de um INSS, que o próprio ministro já disse, que é um lugar que sempre teve corrupção, e essa é uma desculpa que não se pode dar, se sempre teve, as pessoas votaram nesse governo para não ter mais. Mas por simpatia, distinção e responsabilidade. Então, imagina você for
procurar um emprego e a pessoa que está analisando o seu currículo, o recrutador, disse: eu te achei muito simpático, então eu vou te contratar. Então, não, todo mundo sabe ali no Congresso, mais besta voa, que não é assim que se contrata no governo. Ele disse que não teve indicação de ninguém, que ele analisou o currículo e resolveu contratar essas pessoas. Não é assim que funciona, ninguém está em nenhum posto, desses altos postos aí da administração pública, sem ter um apadrinhamento político, sem ter algum vínculo com alguém, sem ter um dono ali por trás. Não é assim que funciona. Então ninguém apresentou o currículo como? Foi aberto um processo seletivo, aí ele levou lá o currículo, como é que foi essa conversa? Esses deputados também são muito fraquinhos, chegam lá numa comissão, não consegue nem fazer uma pergunta, porque essa seria a pergunta óbvia, né? Como que foi que ele apresentou o currículo? Ele bateu na sua porta, ou tem uma vaga ali do INSS? Realmente, ele tem razão quando ele diz que o Stefanuto tem preparo de formação intelectual. Ele é formado em Direito Internacional, mas ele tem especializações ali, inclusive nessa área previdenciária. Eu estava olhando aqui o currículo dele. Acho que um headhunter colocaria ali o Stefanuto para oferecer para as empresas, mas esse caminho entre colocar num cargo público desse, certamente, eu tenho 25 anos de Brasília, eu nunca vi alguém contratar por currículo, viu, Diego? Então, acho que o ministro está se enrolando quando ele... O Lupe tem essa característica, né, de falar, a assessoria dele fica louca com ele, porque ele fala bastante, ele não se nega a colocar as explicações dele, e foi assim também que ele acabou lá no governo Dilma sendo demitido, e lá sim havia uma suspeita ali de corrupção. Aí não é corrupção de grana, porque corrupção nem sempre envolve dinheiro, né? Que ele usou um jatinho, ele viajou por um jatinho de um empresário que tinha contratos com o Ministério do Trabalho, quando ele era o ministro do Trabalho lá no governo Dilma. Então, era uma situação ali de corrupção, ele foi demitido por isso. Só mais um ponto, com relação ao Lupe, ao Ministério do Trabalho, que vocês estavam comentando, né, sobre essa vaga. Ninguém quer essa vaga não interessa ao Centrão. O Ministério do Trabalho não é um ministério que o Centrão tenha nenhum tipo de apetite, porque se tivesse, o Alcolumbre já tinha colocado mais uma pessoa dele ali no Ministério. Então, acho que cabe sim ao presidente Lula agora cobrar do ministro explicações sobre onde ele achou essas pessoas, como ele nomeou essas pessoas, de onde saíram essas pessoas, e sobre essa prevaricação que envolveu aí esse caso no Ministério do Trabalho. E olha só, pessoal, hoje em outra comissão, a de segurança, o ministro Ricardo Lewandowski disse que vai até as últimas consequências para levar para a prisão aqueles que ajudaram a fraudar o INSS. Vamos ver. Quero dizer mais, que nós, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, estamos capitaneando a luta contra os ladrões do parco dinheiro dos aposentados brasileiros. Nós não abrimos mãos, estamos mobilizando toda a Polícia Federal, todos os recursos que nós temos, estamos trabalhando com a Controladoria Geral da União, com o ministro Vinícius. Nós vamos às últimas consequências para colocar na prisão todos aqueles responsáveis por esses crimes hediondos. Não mediremos esforços e pagarão todos aqueles que tiverem responsabilidade, custe o que custar, atinja a quem atingir. Deixa eu falar aqui com o Couto. Bastante enfático, né, Couto, o ministro Lewandowski. Eu nunca vi ele falar desse jeito. Realmente parece que o governo acordou para o problema, que é seríssimo. Acho que é a mais grave crise que o governo enfrentou no Lula 3, e está demorando para tomar providências concretas, que as pessoas possam saber o que o governo vai fazer para consertar esse grande erro, porque, no fim, o responsável foi o INSS, né? O INSS que mandou o dinheiro para entidades fantasmas, e não investigou isso, não procurou saber, pelo contrário, né? Pelo que a gente está vendo agora, que a Polícia Federal mostrou, é uma grande bandalheira que envolve uma quadrilha dentro do INSS e uma quadrilha fora do INSS. Então, urge que o governo tome uma providência. Só demitir o ministro também só não adianta. Sabe? Tem que ver quem é que vai ser o novo presidente do INSS. O Roberto Vasquez falou do PDT, da importância para 2026, para a eleição de 2026. Mas o que adianta o governo ter um partido em que o dono do partido é acusado, está envolvido
num gravíssimo problema que causou prejuízos à população, aos mais vulneráveis, aos aposentados. Eu, aqui no sindicato, já fui diretor da área de assistência social, ele sabe muito bem isso, não só para os aposentados, mas para as famílias também, porque tem muita família que vive do que ganha o aposentado, embora seja pouco. Então, não é uma coisa que você pode deixar para a semana que vem para ver como é que faz, para ver se o PDT fica no governo. Tem que estar preocupado com as pessoas, com os aposentados que foram vítimas desse escândalo pior que teve até agora no atual governo. Verdade. E olha só, pessoal, vamos conversar agora com... uma interferência aí. Oi? Estava uma interferência de som aí atrapalhando. Ah, tá bom. Não, a qualidade do seu áudio deu uma pioradinha, acho que é a conexão. É o seguinte, pessoal, a gente vai conversar agora com o Coronel Cristóstomo, deputado federal do PL. Ele é autor do pedido da CPI do roubo dos aposentados, assim intitulada. O deputado começou a coletar assinaturas na última quarta para protocolar o requerimento e já está com 166 assinaturas. Pelo menos era a última informação que a gente tinha. Vamos chamar ele então, já está aqui na tela conosco. Deputado, bem-vindo, boa tarde. 166 assinaturas, então, ou mais o senhor já conseguiu? Tem alguma previsão de protocolar o documento para abertura dessa CPI? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, meus cumprimentos a todos os repórteres, jornalistas que aí estão. Na verdade, já ultrapassei 166. Estou já chegando no 171. Muito próximo. Faltando apenas 3 assinaturas. E o bom é que está sendo rápida. E o melhor, amigos, é que até gente ligado ao governo está assinando. Estou feliz com isso. Tá certo. Tem pergunta, Cocho? Deputado, é uma coisa que eu estava querendo saber, exatamente isso, né? Se a base aliada do governo também está assinando o seu pedido de CPI. Quantos, mais ou menos, o senhor calcula da base do governo que assinaram esse pedido? Eu não tenho conhecimento de quantos. Posso até verificar isso, mas considerando que o governo não assinava nada conosco da direita, é um número considerável. Por quê? Eu acabei de vir e tratei diretamente num discurso com o ministro Lupe. Há 10 minutos eu estava tratando com o ministro Lupe aqui na Comissão da Previdência. E falei durante 13 minutos para ele explicando tudo que eu tenho conhecimento e o que os jornais têm falado. Isso tocou até no coração dos parlamentares da esquerda. É tanto que eu entreguei até o QR Code para poder assinar a todos eles lá em plenário, agora 15 minutos atrás, para que eles também possam assinar. Porque, na verdade, amigos, nós estamos falando de pessoas vulneráveis, do mais pobre, do que ganha um salário mínimo, dessas pessoas que estão aposentadas, que são pensionistas. Muitos deles estão numa cama, dependendo do remédio, do pouco dinheiro. E como eu tenho dito, isso não tem lado, não tem cores, não tem partido. Alguém deixou de fazer a coisa certa. Alguém roubou do mais sofrido no nosso país. Então não tem esquerda, não tem direita, não tem centro, não tem partido e nem cores. Tem pobres brasileiros que estão sofrendo por ter sido roubado de pessoas que não têm necessidade de fazer isso. Andresa. Oi, deputado, boa tarde. Pois não, boa tarde. Deputado, o senhor conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre essa iniciativa da CPI, uma vez que o esquema começou no governo dele? Excelente pergunta. Eu não falei com o presidente Bolsonaro por um gesto, no meu entender, muito respeitoso. Eu jamais iria falar
não somente com o presidente Bolsonaro, qualquer doente dentro de uma UTI, eu jamais faria isso. Seria um desrespeito total com esse cidadão. Só podia entrar na live dele e fazer a pergunta, deputado. Ele está fazendo live. Até poderia, mas isso eu não fiz, porque é uma decisão dele. Mas eu, como cidadão e parlamentar, jamais faria isso. Uma pessoa na UTI, e ele estava engatado pelo nariz aqui, respirando, se alimentando dessa forma, é algo que, no meu entender, jamais faria isso com qualquer cidadão, muito menos com o presidente Bolsonaro. Então, não tratei com ele, de fato. Mas uma coisa é certa, e vou lhe falar, jornalista. Sabe quando isso começou? Em 2016. Chegou em 2018, Bolsonaro já sabia. E em 2019, esse que é o grande lance. A MP 168, não, a MP 871 de 2019, vou repetir, MP 871 de 2019, do presidente Bolsonaro, ele criou essa MP exatamente para impedir o roubo do INSS. Em 2019, ele fez isso. E a coisa se manteve mais ou menos no mesmo nível de desconto. Mas em 2022, e aí sim eu tenho que falar da esquerda, a esquerda derrubou a MP. Em 2023, aí é que é o grande lance do atual governo e do ministro Lupe. Aí é que é o grande lance. Em 2023, cresceu exponencialmente o desconto do INSS, chegando a mais, em torno, vou falar em torno, porque eu não sei os valores exatos, 1,5 bilhão de reais. E em 2024, aí foi que a porta se abriu. 2,8 bilhões de reais foi sacado do povo do INSS. Aí o roubo se escancarou. Eu não estou falando. Isso são dados, muitos dos próprios jornalistas, dos meios de comunicação. Mas isso é real. Então, gente, veja que o presidente Bolsonaro manteve, mas enfiaram a mão em 2023 e 2024. Isso eu acabei de falar com o ministro Lupe. Tá certo. Coronel, muito obrigado pela entrevista. A Andressa está falando ainda. Andressa, não estava te ouvindo aqui. Desculpe, perdão. Diga lá. Andressa, por favor. Diego, só uma dúvida, deputado. O seu requerimento de CPI é específico para esse marco temporal, 23 e 24? Não. A minha MP é para tratar de quem tirou dinheiro do povo mais pobre do Brasil. Mas qual o período, deputado? Veja bem, eu vou tratar, inclusive, em cima dos sindicatos, que são 11. Inclusive, um dos sindicatos tem como vice-presidente o irmão do Lula, chamado Qual é o período da investigação, deputado? O senhor tem que delimitar. Vou tratar em cima dos sindicatos. Se for em qualquer período, os sindicatos vão ter que responder isso aqui na CPI. Porque eu acredito que já eu estou com mais de 171 assinaturas, hein? Mas essa CPI... Desculpe, no documento que o senhor pretende protocolar, não tem uma data assim? Vamos analisar o período X ao período Y? Acho que a Andressa quer saber qual período é esse. Vou analisar em todo o período que está sendo investigado pela Polícia Federal e pela CGU. Tá certo. Então a gente vai acompanhar, deputado. Se tiver mais assinaturas, nos avise que a gente aqui informa no UOL News, viu? Um abraço para o senhor, bom trabalho. Muito bom trabalho, obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus.